Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar da Randon. A gente vai fazer o raio-x fundamentalista da Randon. O que é interessante dessa análise que a gente vai fazer hoje é que eu vou mostrar, a partir do histórico recente da Randon, de 2013 até 2021, a receita, patrimônio líquido, margem bruta, etc., para vocês verem o que aconteceu com a empresa através dos fundamentos. E vou aproveitar, para as pessoas que querem investir ou querem desinvestir eventualmente, vou aproveitar para levantar os questionamentos que você mesmo deve procurar, as respostas que você deve procurar nos releases de resultado da Randon, nas demonstrações financeiras, etc., para tentar entender o que está acontecendo com os números da Randon para que você possa, de fato, ser um investidor consciente. O que significa ter intimidade e relacionamento com os números da empresa. Só relembrando o que é o nosso raio-x fundamentalista, a gente pega um passado recente da companhia, talvez uns 8 anos ou 10 anos, dependendo da companhia, a gente vê receita, a gente vê lucro, a gente vê dividendo, e no finalzinho eu construo para a gente os envelopes, ou os canais fundamentalistas, de índices fundamentalistas, que é preço, valor patrimonial, preço EBITDA e preço lucro. Me acompanhe. Então, pessoal, agora a gente vai direto para o market value, para o valor de mercado da Randon. Aqui você percebe que ela oscilava na faixa de 2 bilhões e 800, 3 bilhões ali em 2013. E é interessante, praticamente todos os raios-x que nós fizemos até hoje mostram essa queda enorme, até 2016. Isso aí, não há muita dúvida de que é um fator sistêmico, sistemático, O Brasil teve um problema grave aí, foi a época do pré-impeachment, e houve uma queda ali até o comecinho de 2016, que a Randon bateu em torno de 480 milhões de reais. De 2016 até 2020, em que você saiu de 488 para quase 5 bilhões de reais. Isso é uma alta, pessoal, de quase 10 vezes aí no período de 4 anos. Aí a gente vê também provavelmente outro fator sistemático aqui, outro fator geral, que afetou o mercado de maneira geral, que é essa queda abrupta que você tem no início de 2020, a empresa vai de quase 4 bilhões e 700 para 1,600, E depois volta de forma muito rápida também, provavelmente com a recuperação. Esse evento aqui do começo de 2020, todo mundo sabe qual é, evidentemente, é o coronavírus. Aqui começam os indicadores que você precisa realmente entender o que está acontecendo. Você vê que a Randon atingiu uma receita ali até 2014 na faixa de 4 bilhões de reais. Aí veio com uma queda para baixo de 3, na faixa de 2,5, quer dizer, está saindo de 4 bilhões e 200 para 2,5 bilhões de receita. Isso realmente é uma queda significativa. Nesse momento aqui, pode ter sido uma influência política, tá? Porém, realmente a gente tem que, o ideal seria você verificar o que aconteceu nesse período aqui para saber se foi algum problema da Randon, algum problema do mercado e tudo. Mas de 2016 em diante, a gente teve uma alta praticamente ininterrupta da receita, e aí teve uma estagnação, mais ou menos ali no ano de 2019, sem crescer muito, uma pequena queda no começo de 2020, que possivelmente pode ter sido causada pelo evento do coronavírus, pelo efeito do coronavírus, E aqui nesse momento você tem uma alta razoavelmente grande, Você está saindo ali de uma receita acumulada em 12 meses de 5 bi, 4 bilhões e 800 para 7 bilhões e 300, quer dizer, a gente está realmente com uma mudança significativa. Aí volta para mim. Quando você encontra um gráfico como esse, uma subida muito grande de receita, a minha sugestão é que você pegue o último release de resultado da companhia e você tente entender, questione-se, por que ela teve essa alta grande? Porque se a gente olhar essa alta gigantesca, a gente fala, nossa, a empresa mudou de patamar, ela tinha uma receita de 4, está indo para uma receita de 7,5, 8 bilhões. Você precisa responder para você mesmo, como investidor consciente, de onde vem essa receita? Isso é uma receita recorrente? Isso foi talvez um represamento da época do coronavírus? Isso é efeito do dólar alto? A empresa tinha eventualmente estoque com custo baixo, a gente vai ver a margem já para ver se isso se corrobora isso. E ela conseguiu vender esse estoque ainda, as pessoas adiantaram os pedidos já com medo da inflação futura, a inflação de insumos, a inflação de bens de capital, etc. Esse é o tipo de questionamento que você precisa buscar no release de resultado da companhia para saber se você tem ou não tem segurança de que esse resultado que você está vendo na Randon é um resultado sustentável e o que a gente costuma chamar de recorrente, Não é um momento, um lampejo, uma pedida muito grande, como aconteceu, por exemplo, recentemente com Tesla, que a
A Hertz, se não me engano, se comprometeu a comprar 100 mil carros de uma vez só. Aí quando a gente passa para o lucro bruto, a gente vê que é praticamente a mesma figura. Os valores, evidentemente, são menores. O lucro bruto vai ali bateu um lucro superior a 1 bilhão aí na faixa de 2014, depois caiu, exatamente como caiu a receita dentro de 2017, depois subiu de forma ininterrupta para 1,5 bi praticamente, não 1,5 bi não, 1,250, né? Teve uma quedinha em 2020, provavelmente, como já falamos, provavelmente por conta do coronavírus, e depois teve uma alta para quase 2 bilhões, quer dizer, estamos falando de quase 100% em um ano e meio. Esse aqui tem exatamente o mesmo perfil pessoal da Receita. Então, se você conseguir responder para a Receita, eventualmente um dólar mais alto, eventualmente um preço mais alto, você provavelmente vai conseguir responder para o lucro bruto. Aí quando você vai para a margem bruta, você vê uma coisa extremamente interessante. Você vê que ele não repete aquele padrão. O que significa isso, gente? Ele está oscilando ali entre 20% e 25% ao longo dos últimos anos e deu uma subidinha acima de 25% ali no segundo trimestre, no primeiro e segundo trimestre de 2021. Gente, essa linha, que não é uma linha que sobe pra caramba, como a gente viu da receita e do lucro bruto, mostrou uma coisa interessante. Mostra que os custos da companhia, os custos diretos, subiram mais ou menos na mesma proporção. Então, apesar de a gente ter tido nominalmente uma receita muito mais alta, nominalmente um lucro bruto muito mais alto, a margem se manteve mais ou menos ali entre 25% e 26%, 27%. E o lucro líquido, quando a gente percebe aí, que é um indicador extremamente importante, você vê que ele estava numa alta também de 2012 até 2014, a mesma coisa. A gente passou por aquela crise que foi até 2016, você lembra que a receita caiu pra caramba, você percebe que a empresa perdeu margem líquida, tá vendo? Ela está com prejuízo ali em 2016. Depois teve uma alta mais ou menos para os mesmos patamares ali até 2019, de 200 e poucos milhões de reais. E aí, cara, realmente isso aqui é fundamental explicar, tá, pessoal? Os nossos vídeos têm objetivos educacionais. Então eu digo para você, olha, isso aqui é uma coisa que você precisa olhar. Isso aqui pode ter esse significado. Mas a pessoa que vai decidir se compra ou se vende, se investe ou se desinveste, ela precisa responder essa questão. Por que o lucro subiu tão absurdamente? A gente viu que o custo da mercadoria vendida não mudou tanto, porque a margem não mudou tanto. Né? Então a gente viu um lucro bruto subindo bastante, a gente viu um lucro líquido subindo bastante, mas a indicação do lucro líquido ter subido ainda muito mais, subiu 4 vezes, pode ser que a companhia tenha mantido os custos administrativos no mesmo patamar, tenha tido algum lucro que é não operacional. Tudo isso são questões que você precisa obrigatoriamente procurar nos releases de resultado, sempre do mais recente para o mais antigo, para você compreender o histórico da companhia. Por que isso? Se esse é um novo patamar de lucro da Randon, você só vai saber isso se você ler os resultados, né, o release de resultado. Se esse é um novo patamar de lucro da Randon, a Randon está 4 vezes maior em termos de lucro do que era no passado. Se esse é um lucro não recorrente, ou seja, eventualmente algum resultado do banco dele, sabe? Eu não acompanho a Randon direto, muito proximamente a respeito disso, mas eu lembro que durante algum tempo a Marco Polo teve um resultado muito forte do Banco Moneo, né? Estou falando isso lá de 10 anos atrás. Mas isso é o tipo da questão que você precisa responder para você mesmo. Esse resultado é sustentável? Esse patamar de lucro é sustentável? Teve alguma coisa não recorrente? Ela teve algum benefício fiscal extra? Qualquer coisa, ela teve uma queda de custo que não vai se repetir. Se você viu um negócio como esse, você não pode simplesmente, essa é a minha sugestão, né? Simplesmente falar, nossa, que maravilha, descobri a pólvora, descobri a empresa mais maravilhosa do mundo, etc. Se você tiver dúvida, manda mensagem para a área de relações com investidores da Randon. E se você conseguir ainda procurar o nome dos analistas profissionais que acompanham a Randon e ter contato com ele, às vezes eles deixam o e-mail e tal, né? Tenta ver quais são as premissas que ele tem, faz a pergunta, poxa, eu vi essa alta de lucro aqui, você tem alguma explicação para isso? Às vezes a pessoa está disponível, às vezes não está, mas é muito importante que você, como investidor consciente, olhe para os números da Randon e saiba, olha, subiu muito por causa disso. Isso é recorrente, isso não é recorrente. Uma coisa que você precisa saber. Aí quando a gente vai para o EBITDA, o EBITDA é interessante, que ele nunca foi negativo, ou seja, sempre teve geração de caixa, mas ele tem exatamente o mesmo perfil do lucro líquido, exatamente o mesmo perfil do lucro bruto, não é a mesma proporção que 200 para 850, que foi o que aconteceu com o lucro líquido, né? Então isso aqui é um indicador de que a geração de caixa ali do primeiro trimestre de 2020, na faixa de 600 milhões, foi para 1 bilhão e 600. Então, enquanto o lucro líquido subiu, sei lá, 4 vezes e meia, esse aqui subiu na faixa de 2 vezes e meia.
Vamos olhar rapidamente o dividendo, quer dizer, esse dividendo aqui ele é um pouquinho discreto, porque a gente está colocando quanto é que se distribuiu para o ano inteiro, né? Então aqui estamos falando de uma faixa de 80 milhões ali em 2012, em 2013 distribuiu abaixo de 60, em 2014 distribuiu 100 milhões e assim por vai, distribuiu bem pouquinho aqui na época que ele teve prejuízo, provavelmente foi no começo do ano. Ele chegou a ter uma distribuição de dividendo de 140, 150 milhões de reais, né? E se você olhar o dividend yield, que aí é a relação do dividendo com o preço de mercado, você percebe que durante aquelas grandes quedas dele, ali até 2016, né, você tem que entender o seguinte, o dividend yield é o dividendo dividido pelo valor de mercado. Então, se o valor de mercado cai muito, o dividend yield sobe muito. Então, essa empresa chegou a bater um dividend yield acima de 9% para quem comprou a ação ao preço que estava ali em 2015, né? Depois teve uma queda muito grande, porque aí realmente o dividendo caiu. Isso aqui não foi porque o preço caiu ou o preço subiu, né? Isso aqui foi porque o dividendo caiu. Teve uma alta de dividend yield para ficar na faixa ali, nos últimos anos, em torno de 4%. Essa queda muito grande do dividend yield aqui, que a gente está de 6% para abaixo de 3%, isso muito provavelmente é reflexo do valor de mercado que subiu bastante. Então eu vou falar do patrimônio líquido no finalzinho aqui pelo seguinte, você percebe, isso é uma empresa industrial e tal. Então você não tem uma alta muito expressiva do patrimônio líquido até mais ou menos ali 2019, finalzinho de 2019. Depois você tem um salto enorme. Como nós já vimos que o lucro líquido subiu pra caramba, provavelmente essa alta aqui é alguma retenção, essa alta enorme aqui que você tem de patrimônio líquido, é alguma retenção de lucro, né, que a gente não sabe se vai continuar, se a empresa vai distribuir bastante no final do ano, a gente não faz ideia, né? Mas essa alta aqui provavelmente é por essa alta enorme que nós tivemos de receita, de lucro bruto e de lucro líquido. E aí, já aproveitando que a gente está falando de patrimônio, vamos falar do primeiro envelope, o envelope de preço sobre o valor patrimonial de 2013 a 2021. Para a Randon, que é uma empresa industrial, esse é um envelope interessante, né? Você percebe ali que a gente tem um envelope, assim, o preço sobre o valor patrimonial está numa mínima de 1,70 em 2013, aí vem desabando, isso aqui provavelmente é, obviamente, pela queda do preço, né? O patrimônio não mudou, então isso aqui reflete a queda do preço. E aparentemente o mercado sempre achou barato pagar Randon abaixo de preço sobre o valor patrimonial 1, apesar de ter chegado a um valor bem baixinho aqui de 0,38 em 2016. E aí teve uma alta crescente até ali 2019, e aí a gente teve uma queda grande aqui, que provavelmente, isso aqui é a mínima do ano, né? A mínima do ano significa que a gente está trabalhando com aquela queda gigantesca que houve no coronavírus. Vocês devem lembrar que foi de 4 bilhões e 800 para 1 bilhão e 600. O envelope de preço-lucro não nos ajuda muito, porque o lucro teve muitos anos de lucro negativo. Então a gente tem aqui, as baixas até fazem algum sentido, as mínimas, né? 11, 6, 15, 12, 6,46, 4,27. O que você tem que ter muito em mente aqui, pessoal? Vocês devem estar olhando aqui no finalzinho um preço-lucro muito baixo. A gente sabe que o preço-lucro abaixo de 15, 12, 13, dependendo do tipo de empresa, o preço-lucro 5, preço-lucro 6, costuma ser visto como um preço-lucro baixo, principalmente se os juros estiverem baixos na economia, né? Então a gente tem aqui um preço-lucro mínimo de 4,27, de 7,20 no ano de 2021. Por que você tem que tomar muito cuidado ao dizer o seguinte, nossa, como essa empresa está barata a partir da análise do preço-lucro? Porque você, para dizer isso, você precisa responder o motivo pelo qual o lucro está muito mais alto. O lucro subiu 4,5 vezes em um ano. Você precisa entrar nos releases de resultados e ver, não, esse patamar de lucro de 800 milhões de reais, 850 milhões de reais, é aparentemente o novo patamar de lucro da Randon. Se você entende que é isso, você pode dizer, não, realmente, para o preço de mercado hoje, preço de mercado de 4 bilhões e 800, 4 bilhões e um lucro de 800 milhões, você fala, nossa, isso parece barato. Mas o que adianta você falar isso agora e você descobrir que isso era um evento não recorrente e ele desaba no ano que vem, o lucro vai, sei lá, para 300 ou 350, que ainda é um lucro mais alto do que o do passado, porém, ele não vai sustentar essas relações de preço-lucro tão baixas, né? Então, primeira coisa a fazer é olhar para aquilo que nós falamos e explicar por que a companhia teve esse comportamento fundamentalista. Quando a gente passa para o envelope preço sobre EBITDA, aí talvez a gente tenha uma coisa um pouquinho mais média, né, para a gente analisar. Dá para você olhar ali que o preço sobre EBITDA mínimo nos últimos anos está
talvez esteja oscilando ali entre 2,5 e 3, né? Com uma alta muito grande ali em 2016, 2017, provavelmente porque o EBITDA foi muito baixo, né? Lembra aquela queda muito grande que nós tivemos. Bom, em conclusão aqui, gente, para que serve de fato um raio-x fundamentalista? Ele simplesmente pega os dados e mostra para a gente um raio-x do que aconteceu com a empresa em todos os principais indicadores no passado e no presente. E você precisa, a partir desses indicadores, falar, gente, eu preciso descobrir o que aconteceu aqui. Eu preciso descobrir o que aconteceu aqui. Eu preciso descobrir por que essa margem mudou. Eu preciso descobrir por que essa margem caiu. Eu preciso descobrir por que a receita subiu e a margem se manteve. Eu preciso descobrir por que o dividendo caiu. Eu preciso descobrir por que as receitas ou as despesas administrativas se mantiveram iguais enquanto as receitas dispararam. Tudo isso aparece no raio-x fundamentalista. Porém, é o esforço de cada investidor consciente entrar no site da CVM, entrar no site da companhia e fazer uma avaliação do que a administração tem para dizer. Normalmente eu sugiro os releases de resultado porque eles são escritos numa linguagem que o investidor comum consegue entender. Mas se você entende um pouquinho mais de contabilidade, você pode ir para as demonstrações financeiras e principalmente para as notas explicativas das demonstrações financeiras. Mas aí realmente é um pouquinho mais sofisticado. Então, esse é o raio-x fundamentalista da Randon. Essas são as questões que o investidor consciente precisa levantar para saber se ele investe ou não investe nessa companhia.